Quem aí nunca se preocupou com uma entrevista de emprego, né? Nesse ano de 2020, depois de tantos meses de quarentena, muitas empresas aderiram ao estilo home office, remoto de trabalho, e muitas entrevistas têm sido feitas de forma online, virtual. E aí, você já participou de alguma entrevista desse jeito? Você estaria preparado para participar? Eu mesmo fiz uma entrevista online durante esse ano que me fez mudar os rumos da minha carreira e eu vou te contar o que eu aprendi com essa experiência e também te dar algumas dicas. Acompanha comigo depois da vinheta e fica até o fim do vídeo. Fala galera, bom ou não? Aqui é o Prado e hoje, pessoal, inaugurando esse novo quadro no canal que é Resenha com Café, para a gente falar sobre diversos assuntos. Um dos mais comentados, principalmente no mundo profissional, é como se preparar para ir bem numa entrevista de emprego. A diferença é que nesse ano de 2020 muita coisa mudou e várias empresas, por causa da pandemia, foram obrigadas a fazer um estilo de entrevista remoto. Se você nunca participou, você não deve subestimar esse tipo de entrevista porque ele é tão importante quanto o pessoal e é muito importante que você se prepare para ele. Dica número 1, prepare o seu terreno. Galera, ao contrário de uma entrevista pessoal em que você é convidado para ir em algum lugar, para você ir em algum endereço, um escritório, o que por si só já te causa uma pressão porque você vai ser entrevistado em um ambiente que você não está familiarizado, a entrevista virtual, à distância, ela é feita normalmente em um ambiente familiar, provavelmente na sua casa, aonde você tem familiaridade e se sente confortável. Mas não é por causa disso que você tem que deixar de lado a sua preocupação em se preparar para a entrevista. Primeira coisa, escolha bem o seu ambiente. Escolha um ambiente em que tenha uma boa luminosidade, que seja livre de ruídos e que também você não seja interrompido pelas pessoas. Dica número 2, conheça o método pelo qual você vai ser entrevistado. Normalmente as empresas utilizam alguns programas para fazer essas entrevistas virtuais. Tenha certeza de que você tem aquele aplicativo instalado no seu celular, caso você vá fazer pelo seu celular, que você tem aquele programa instalado no seu computador, caso você vá fazer pelo computador, ou então que não tenha nenhum problema de incompatibilidade. Teste antes da hora da entrevista se você consegue acessar esse meio de comunicação. Outra questão, não deixe de verificar a sua conexão com a internet. É muito importante que você esteja preparado para ter uma boa conexão na hora da entrevista. Você não quer que a entrevista caia no meio da conversa. Então, um ponto legal a ser explorado é sempre deixe seu celular ali com o 4G para você rotear caso a sua internet caia. Assim você pode retomar rapidamente a entrevista e não perder aquela conversa. Dica número 3, esteja no horário. Gente, isso é muito importante. Se antecipe. Por quê? Porque assim como numa entrevista pessoal em que você pode atrasar, o pneu pode furar, você pode não ter encontrado o caminho certo para o local, enfim, inúmeras coisas podem acontecer para te atrasar, esteja no horário também na sua entrevista virtual. Além de horário ser um agendamento, um combinado para você comparecer a um evento ou algo que vai acontecer naquele momento, ele tem uma mensagem subliminar que diz o seguinte: o tempo do outro importa. Pessoal, isso é muito importante, porque isso diz muito sobre não só quem você é, como você se organiza, mas também como você considera o outro. Porque caso você se atrase, você está dizendo uma informação para aquela pessoa que vai decidir se vai te contratar ou não. O seu horário é mais importante do que o dela. E por que isso? Porque aquela pessoa, ela tem uma agenda, ela se arrumou para aquele momento, ela desmarcou compromissos, ela se programou para te conhecer, ela fez uma pauta. Então, o mínimo que ela espera é que você também tenha tido esse mesmo cuidado. Quarta dica, estude o dress code da sua empresa. O que é o dress code? Dress code é uma palavra bonita para falar do código de vestimenta. Código de vestimenta significa o que você deve vestir no seu ambiente de trabalho. Ah, mas Prado, eu estou na minha casa, no home office, eu não estou no meu trabalho. Os códigos de vestimenta variam muito de empresa para empresa. Algumas empresas adotam um estilo informal, outras empresas adotam um estilo mais formal. Isso também depende para que área que você vai ser contratado. Se, por exemplo, você vai fazer uma entrevista para um escritório de advocacia, talvez você tenha que investir em alguma vestimenta mais formal. Se você vai fazer uma entrevista, por exemplo, para marketing numa startup, talvez aquele código de vestimenta não seja tão rígido, mas é muito importante você observar com quem você está falando e como aquelas pessoas elas se vestem no dia a dia, porque isso é um princípio de adequação ao trabalho. Dica número 5. Estude a empresa para a qual você quer ser contratado.
Por que isso? Porque numa entrevista, além de a empresa querer saber quem você é, o que você faz, você também tem que demonstrar interesse pela empresa. Isso mostra proatividade, isso mostra que você é uma pessoa que pesquisa, você é uma pessoa que tem interesse pelo local onde você vai trabalhar. Então, é muito importante que você esteja consciente do contexto. Pergunte sobre a vaga, pergunte sobre a equipe, pergunte sobre as funções, comente alguma coisa que você viu sobre o histórico daquela empresa e como você pode somar para aquela atividade, porque você acha que você tem aquele perfil daquela empresa, porque você acha que as suas habilidades são compatíveis com aquele lugar que você vai trabalhar. E aqui, pessoal, tem um ponto muito importante. Você precisa trabalhar o seu discurso, trabalhar a sua argumentação para que você não chegue na hora e não saiba exatamente o que falar. Você tem que contar a sua história de uma maneira em que você venda o seu peixe. Eu não estou falando para você mentir numa entrevista, você nunca deve fazer isso, mas você deve sim criar uma linha argumentativa para que a sua história se adeque com aquela filosofia que a empresa está inserida, com os valores que a empresa preza. Então, quando você for contar da sua trajetória profissional, crie o histórico do herói. Eu já ouvi falar muito sobre isso em algumas conversas com profissionais de RH e faz muito sentido, porque todo mundo tem uma história, esse canal é sobre histórias. Então, diga da onde você vem, para onde você quer ir, e pelo que você passou, pelos obstáculos que você superou e por que toda essa trajetória somou experiências que você entende que são compatíveis com esse lugar que você quer trabalhar. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas de hoje. São dicas muito simples, mas que muita gente ignora. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já passou por alguma entrevista remota durante esse último ano. Se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar os próximos episódios. Compartilha para aquele seu amigo que vai ser entrevistado remotamente nesse ano, ou então que já fez alguma entrevista, para ele comentar aqui embaixo também como é que foi a experiência. Não se esquece de curtir esse vídeo porque apoia muito o trabalho do canal. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo para vocês, boa entrevista, vai dar tudo certo. Tchau!